E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre o Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, trazendo aí tudo que o Rodrigo Bueno, da ESPN, falou sobre o Majestoso. E quero que você comente aí o seu placar, o seu palpite pro jogo de logo mais. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe eu volto, porque a gente vai falar muito do Majestoso. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Bom, olhando para a lente da verdade, câmera 14 do nosso estúdio 16 aqui do complexo da ESPN Walt Disney. A câmera 14. Isso. Eu queria que você revelasse do fundo do seu coração, pode falar, porque você vai sair de férias e ninguém vai lembrar depois. Rodrigo Bueno, você está com medo do Corinthians? O Majestoso é amanhã. Você tem medo da fase do São Paulo? Não, do Corinthians eu não tenho medo. Na verdade, eu digo sempre aqui, eu tenho medo dos meus boletos. E ultimamente, assim como o Lucas Moura, eu entendo muito ele, eu tenho medo de dores. Dores. Saúde é a coisa mais importante. Mas e o Corinthians? Você tá com medo? Do Corinthians eu nunca tive medo. Você tá com medo? Não tenho medo de nenhum time de futebol. Quem é favorito amanhã? O maior adversário do São Paulo tem sido o próprio São Paulo. Até porque o São Paulo tem batido muito no Corinthians, né? Tá com medo. Você pegar o Majestoso nos anos 20, o São Paulo leva uma boa vantagem sobre o Corinthians. São 9 vitórias contra 3. Os anos 20 agora, 25. Anos 20. Pega aí, o Corinthians aqui do lado, tem tido muita dificuldade, assim como o São Paulo tinha, né? Quebrou o tabu em Itaquera, mas o Corinthians tem conseguido. Na época do Fábio Luciano, era um estádio mais neutro, torcida do Corinthians com mas ali era muita pancada. Eu pensei alto. É verdade. Eu pensei, desculpa. O Capita pegou uma época ali que o Corinthians batia muito no São Paulo. Saiu natural, Mas inverteu agora. Com respeito, com todo respeito. Foi uma respeito. Ele tá com medo, visivelmente com Curtia demais o enfrentamento. Não, eu cobri muito, 3-2, foi na Rio-São Paulo, Paulista, mas... Não inibe ele, volta pro seu medo. Copa do Brasil. Eu tinha que colocar ele. São Paulo foi campeão, eliminou quem na semifinal? O Corinthians. Da realidade. Né? Você tá com medo. Semifinal do Paulista de 22, né? 22, São Paulo e Corinthians. Então, assim, nos últimos anos... O Corinthians tem sido um adversário bom pro São Paulo. O melhor jogo do São Paulo esse ano qual foi? São Paulo 3, Corinthians 1. Mas agora nessa faixa da temporada, você tá com medo. Assim, eu tô vendo no seu olhar. O Gandula tá do seu lado, não tá com medo, Gandula? O Corinthians pode até ser favorito porque tá mais acertado, vem de vitória, tem 6 pontos a mais, mas o Corinthians não põe medo no São Paulo. Olha o que você tá falando aqui, hein? Não, o medo do São Paulino é o próprio São Paulo. O maior adversário do São Paulo tem sido uma gestão ruim, uma administração que vai dobrando a dívida do clube, vai ficando impagável, aí tem que cortar. A zica, que é importante, muitos jogadores aí importantes do São Paulo, são poucos grandes jogadores do São Paulo, todos baleados, Caleri, Lucas Moura. O Corinthians não mete medo no São Paulo, você falou, isso vai virar meme. Você acha que algum jogador do São Paulo tá com medo do Corinthians? Ele tá saindo de férias, Não, o cara é profissional, você vai lá e joga o jogo. Você falou aqui que tá com medo de cair pra segunda divisão. Não, São Paulino tá com medo de cair, porque nunca caiu, diferentemente de outros clubes grandes, e não põe já caíram, mais, São Paulo nunca foi rebaixado. Então, São Paulino, claro, tem medo de que esse dia um dia aconteça. E a tabela tá mostrando, né, a classificação, a pontuação, que o São Paulo está desesperado. São Paulo está com um pé e meio na zona do rebaixamento. Medo, cara. Não. Então é o seguinte, para o jogo deste sábado, o São Paulino vai fazer uma corrente. Já tem mais de 35 mil ingressos vendidos. Então, não vai falar a torcida de São Paulo, para variar, não põe mais essa vinheta não, cara. A torcida vai encher o Morumbi e eu recomendo, mais uma vez, levem sal grosso. Não tá com medo, então. Então, porque algumas vezes o São Paulo já passou perigo, a torcida conduziu e levou um sal grosso do Morumbi que não custa nada. Uma fezinha, reza, ora. Porque parece que tá tudo dando errado pro São Paulo. São Paulo não vence já 5 rodadas. A joia da base estoura o joelho também. Sabe, parece que tá uma carga negativa. Muitos antes... Não é antes, não. A Nath tá aqui, muitos antes aí querendo a queda do São Paulo. Ele não tá com medo. Só vai cair, vai cair. Aí a musiquinha, vai cair. Tem muita gente soltando o rojão já. Ai, São Paulo vai cair, São Paulo vai cair. Parar de usar essa vinheta. Então, o São Paulino precisa se unir. Cara, ele tá bravo. É o clube da fé.
E acreditar. Não importa, o Corinthians é amanhã, mas no meio de semana que vem, o São Paulo tem uma final contra o Juventude, que é duelo direto. Juventude, se o Juventude ganhar do São Paulo, passa São Paulo Mas quer ver, ô, Nath? Então não adianta nada ganhar do Corinthians e chegar lá e tomar um pau do Juventude, que é o confronto direto. Eu vou perguntar pra Nath, pro Capita e pro Gandula. Eu conheço você há muito tempo, eu noto você com medo. Tá com medo ou não tá, Nath? Olha lá, tá vendo? Você tá com medo. A Nath sabe, hoje ela é minha confidente, ela sabe dos meus medos, dos meus dramas, das minhas dores. É verdade, entendeu? é uma bancada aqui. Né? Mas, Nath, o Corinthians, de acordo com o Bubu, não coloca medo no São Paulo. Olha lá, tá na tarja ali. E aí, Nath? Olha, um jogo difícil, viu? Pros dois. Momento dos dois. O Corinthians com desfalques, o São Paulo com desfalque confirmado do Lucas. Tem o Caleri que tá fora, mas tem o André Silva que o Bubu não curte muito. Mas fez 2 gols importantes contra o Red Bull Bragantino. Perdeu outro também, né, Bubu? É, exatamente. Mas é um jogo difícil. Na situação que o São Paulo tá, perder pontos pro Corinthians em casa. Medo do São Paulo é o São Paulo. É isso. Nenhum adversário. Gandula, eu quero entender o seguinte. Você que é bom nisso aí. De leitura, de observação. Você sente um Bubu preocupado? Talvez eu tenha colocado medo, ele falou que o Corinthians não bota medo. Preocupado. Preocupado acho que seria a palavra correta. É correta? Pelo que ele estava falando lá nos bastidores, acho O que... São Paulino tá assim? Preocupado. Quem que você acha que é mais favorito? Quem é mais Muito favorito? bem. Cara, eu acho que esse clássico aí tá com cara de empate. São esses motivos. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Xará, tá tudo bem contigo? Como é que você tá? Abraço a todos aí no estúdio Alfante Esportes. Muita coisa acontecendo hoje aqui do CT na zona oeste da capital. O principal anúncio eu vou trazer agora, o São Paulo acabou de soltar uma nota explicando exatamente o que está acontecendo com o Lucas Moura e já detalhando o novo procedimento que vai acontecer agora. Essa nota é assinada pelo Dr. Moisés Cohen, que não é médico do São Paulo, é o médico contratado do São Paulo para problemas de joelho. Então ele operou o Caleri, vai operar o Rian Francisco e está cuidando desse problema de joelho. Eu não vou ler a nota toda, mas aqui vou trazer alguns detalhes que eu grafei como importantes, né? O problema que o Lucas teve no Allianz Parque, no Paulistão, é um estiramento da cápsula na região posterior do joelho. É um evento traumático. Ele fez tratamento, voltou no dia 6 de maio contra o Aliança Lima. Eu estava lá nesse jogo, em Lima, no Peru. E lá ele teve uma reincidência do quadro inflamatório local e um novo episódio de edema intraarticular. Foi para um novo tratamento, tudo mais. E aí o prazo eu tive uma entrevista com o Dr. Moisés Cohen no dia 16 de maio, ele me falou de 2 a 3 meses. E é o que está dando agora, né? Estamos no dia, um pouco mais de 2 meses da lesão. Bem, aí ele explica aqui que o jogador está seguindo um protocolo de força muscular restaurada nos testes, mobilidade preservada, controle neuromuscular adequado, tolerância a cargas específicas. O atleta refere um incômodo álgico persistente na região posterior do joelho. Então, a partir de agora, apesar da boa evolução cicatricial e funcional, essa persistência da dor motivou que o atleta passa hoje uma seguinte técnica, com objetivo de alívio sintomático. A técnica será de uma injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área dolorosa guiada por ultrassom. Sou totalmente leigo, mas que eu imagino os caras vão no joelho aplicar ali um analgésico para ver se some essa dor que limita alguns movimentos do Lucas. Ele está treinando desde segunda-feira, só que tem certos movimentos que ele não consegue fazer porque tem desconforto, dor e limitação no joelho. Então, a partir de agora, o São Paulo parte para esse procedimento que vai acontecer hoje à tarde, para ver se consegue fazer com que o Lucas, o mais rapidamente possível, esteja à disposição. Não estará amanhã contra o Corinthians. E também hoje vai ter o anúncio do Tapia daqui a pouquinho, ele pode ficar no banco amanhã. E às 18 horas, depois do treino que começa às 4, por volta de 18 horas, vai haver assim um encontro, que eu tenho chamado de um happy hour, porque é o horário do happy hour, né? De membros da torcida organizada, o Baby, que é o presidente de honra da principal torcida do São Paulo, com mais alguns companheiros, cerca de 15, vão entrar aqui pela porta do CT e vão ter uma conversa que, segundo eu tive informações, amistosa, tranquila, de cobrança, claro, mas de apoio. Eles entendem a situação do São Paulo e pretendem apoiar, mas querem que os jogadores também se entreguem ao máximo, principalmente para tirar o São Paulo desta situação ruim no Campeonato Brasileiro. Xará. Ô, Edu, deixa eu aproveitar a sua participação aqui, primeiro para tirar uma dúvida. Me parece, eu não sei se você tem essa sensação, se eles chamaram a imprensa aí, não, já uma nota importantíssima para vocês.
E a nota do Lucas é para explicar o que está acontecendo com ele. Eu acho que é mais para dar uma satisfação, porque toda hora o Crespo era questionado e na última ele já estava meio pistola. Vocês têm que fazer jornalismo, vai atrás. Para não mostrar, Edu, não sei se você tem essa leitura, que tem uma ruptura, tem um racha, não, comissão técnica, departamento médico. Eu acho que foi meio para mostrar, ó, vocês não queriam? Tá aqui, é isso aqui, é isso aqui. Não é por aí, Edu? Então, Edu, na coletiva do Flamengo, que eu não estava presente, mas assisti o vídeo, quando foi perguntado do Lucas, o Crespo até de uma forma, digamos assim, pouco usual, fez o nome do pai lá, se benzeu, enfim, tipo, dando a entender que ele não tinha muita noção da situação. Já na coletiva que eu estava do Red Bull, o Crespo falou, você tem que correr atrás dos médicos, eu não falo sobre isso, eu falo sobre jogo, sobre time em campo. E aí, um dos nossos companheiros, o André Galvão, mas os médicos não dão entrevista. E realmente os médicos do São Paulo não falam, e não é de hoje, não é dessa situação. Há mais de 10 anos não tem uma entrevista coletiva de um médico aqui. Quem consegue falar com o Dr. Moisés Cohen, nos últimos dias, eu consigo falar com ele algumas vezes, tem sido assim, digamos, colocado a par do que está acontecendo, se não diariamente, semanalmente. Mas tem gente que não liga pro Dr. Moisés e também não consegue ter informação. E aí acho que por tudo isso que aconteceu, o Dr. Moisés, que até está de férias, está fora do país, com a família, resolveu, em comum acordo com o São Paulo, soltar essa nota, contando desse novo procedimento e, claro, deixando claro que tudo está sendo feito para que o Lucas volte, mas ele só vai voltar quando tiver extremamente recuperado, 100%, para não correr o risco de jogar uma ou duas e voltar e ter que recomeçar o trabalho novamente, Edu. Surpresa mesmo. E aí era uma festa surpresa, né? Não uma festa surpresa. Mas enfim, Edu, a gente sabe que isso, concordando ou não, isso acontece no Brasil, muitas vezes com um aviso prévio, outras vezes não, né? O torcedor ele vai à porta, ele pressiona, ele tenta invasão. Eu, particularmente, acho que dessa forma é algo que você consegue controlar mais, que você consegue levar realmente, como o Edu falou, um diretor junto, os líderes do grupo, porque aí você não expõe todos os jogadores, como a gente viu, por exemplo, acontecer recentemente com o Sport, né? Com os jogadores do Vasco, né? E aquilo é algo que pega de surpresa todo mundo. Então, assim, não vou falar que eu concordo ou discordo. Mas eu acho que dessa forma, um pouco mais organizada, isso traz uma sensação de que o torcedor está sendo ouvido e que o jogador também está sendo respeitado. E tem a questão do confronto, né? Esse movimento ele parte muito porque amanhã você tem um Corinthians e São Paulo, você tem um clássico, você sabe do impacto de um resultado positivo. Se o São Paulo vence o jogo, por exemplo, após essa reunião, o torcedor ele chega, né, com os pertencentes ali da torcida e mostra o quanto foi importante essa conversa, então eles tomam ainda mais força perante aqueles caras que fazem parte do núcleo de organizada. E às vezes tem recado, tem vinheta, isso eu já vi, viu? Não vem falar, não tô falando só do São Paulo, não, tem um monte de time. O diretor, o gerente de futebol, às vezes fala, só fala isso aqui, pra não correr mais. Exatamente. Eu já vi várias vinhetas que os caras não têm coragem de falar. A maioria dessas reuniões, né? Ela tem realmente esse objetivo, né? Ele tem, de repente, alguém de dentro do clube que já parte de uma orientação, então tem o sentimento do torcedor, tem a orientação de alguém de dentro do clube, enfim. Mas eu, assim, volto a repetir, eu acho que dessa forma, ela, sendo correta ou não, mas é muito melhor do que os vídeos que a gente viu recentemente aí com relação ao Sport Recife, a Vasco da Gama, e acho que não é tão invasivo como esses enfrentamentos que acontecem de vez em quando entre torcedores e jogadores. Muito bem, Edu, vou te liberar. Se você quiser almoçar, eu não sei se como é happy hour é fim de tarde, já saiu a notícia do Lucas, dá pra você almoçar e aí volta. De repente pode ser uma coisa boa. Edu, eu posso perguntar uma coisa do Lucas só? Pergunta pro Edu a gente gravou um programa, um resenha agora na rodada segunda-feira ao vivo, né? E aí, assim, a nossa dúvida era o quê? Em muitos treinos do São Paulo, apareciam imagens do Lucas treinando. E aí ele treina, mas não joga. Então fica essa dúvida, poxa, mas se o Lucas tem condição de treinar, e a gente vê algumas fotos, você percebe o movimento do jogador. Mesmo na foto, a gente vê o quanto que ele está, de repente, usando de força, de movimentação, de troca de direção. Então, será que isso também, essas imagens que foram colocadas, até o Plihal falou, poxa, mas isso aí ela vem do clube, né? Então, assim, o São Paulo está postando as imagens do Lucas treinando. Então, qual é o reflexo disso? O torcedor olha
o São Paulo não está jogando bem e vê o Lucas treinando, mas não vê jogando. Será que isso também tem uma razão para essa nota, para esse recado? E assim, o Lucas é um super profissional, a gente falou isso no São Paulo. Se ele fala que ele está com dor, que tem alguma coisa que está incomodando, realmente tem. E assim, a gente trabalhou muito com isso, na infiltração, né, que a gente fala, que você vem com analgésico e tenta injetar diretamente na dor, né, aonde realmente no ponto de dor, e a gente torce, a gente sabe como, para você fazer isso toda hora, isso é complicado para o jogador, mas se você tentar solucionar um problema, se for algo bem específico, isso pode funcionar, e a gente torce para que o Lucas esteja em condições aí rapidamente, porque ele é um ótimo profissional e faz muita falta para o São Paulo. Só para jogar para o Edu, o que o Capita deve estar tentando passar é o seguinte, Edu, se isso aí também não acaba dando pressão pro retorno dele. Não pode jogar contra ali o São Paulo para falar, pô, mas eu vi uma foto dele toda hora ele treinando. Tá de chuteira, vi um vídeo ele indo dando pique. E aí, Edu? Boa, deixa eu dar um abraço aqui à distância no Capita aí. É o seguinte, caiu meu fone aqui, fica aí bonitinho o fone. É o seguinte, ele tá treinando desde segunda-feira da semana passada. Por quê? Porque faz parte do cronograma, né? Tava previsto que ele voltasse a trabalhar na segunda-feira da semana passada. O São Paulo não passa assim muitas informações detalhadas. A gente conversa com um, conversa com o outro e aí vai conseguindo montar um pouquinho o quebra-cabeça. Ele treina com jogadores, não é só um treino físico, não é nada de dar volta ao redor dos gramados, é treino com bola mesmo. Só que em determinadas circunstâncias do treino, que são exigidas num jogo, ele sente dor, sente limitação, sente desconforto, e aí não é convocado pro jogo. Porque aí você vai colocar o cara no jogo com essa situação, ele não vai atender a expectativa do técnico e da torcida. E aí, por que colocou? Aí vai que piora, vai que ele fica mais um tempo fora. E controlar a ansiedade Aí o Fábio deve entender isso muito melhor do que a gente, né? Também controlar a ansiedade do atleta, que quer voltar logo, ver o time numa situação ruim, quer ajudar. Tava com expectativa de voltar logo depois da paralisação do Mundial de Clubes, isso não aconteceu. Então tá tudo isso nesse combo que originou essa nota que foi divulgada agora há pouco pelo São Paulo. Então agora vai para essa infiltração, né, esse novo tratamento detalhado na nota, e aí ele vai ser testado aqui durante os treinos. Se diminuir a limitação, terminar a limitação, a dor e tudo mais, ele tiver ok, vai pro jogo. Não tem, assim, conversando com pessoas ligadas ao Lucas, e eu vi ele lá em Bragança, não cheguei a conversar com ele, não tem ninguém que quer voltar mais ao time do que o Lucas, mas ele sabe que não adianta voltar, que nem aconteceu em Lima, jogar um tempo, voltar a sentir dor e ficar afastado. Agora já são 12 jogos que ele tá fora depois do primeiro retorno dele. Muito bem, Edu. Tá liberado, vai almoçar e já tem o happy hour. Ele tomara que seja de uma maneira pacífica. Aí os torcedores falem com os jogadores. Será, viu? Será, Edu? Bom trabalho, Edu. Obrigado, será, viu? Edu, eu conversei com liderança. Valeu, um abraço. Valeu, não. Deu certo. Ele já ia falar que ia ser pacífico. É isso, né, Edu? É isso. Bom. Eu tenho às vezes pressa para liberar, para almoçar. Você é muito apressado, você corta as pessoas. Não é para almoçar. Isso aí tem sido uma... Você fala todo o prato, você tá fazendo igual. Não, eu tenho cortado... Antes de falarmos de clássico, tivemos aí o pronunciamento do Departamento Médico sobre o Lucas Moura e acho que o Crespo tá começando a mudar as coisas, né? O Departamento Médico de São Paulo que não falava nada, nunca se pronunciava, o Rubel Dia tentava resolver tudo. Hoje tivemos aí o pronunciamento do Departamento Médico do São Paulo, que há muito tempo não acontecia, muito porque o Crespo perguntava na coletiva, falava que não era problema dele, que tinham que perguntar para o Departamento Médico. E, pelo visto, as coisas estão começando a andar. Quem sabe o próximo a falar não seja o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, o blogueirinho, dando algumas explicações à torcida são paulina. Lucas, que ainda é desfalque para o jogo, talvez só volte no jogo contra o Fluminense, infelizmente. O jogador que clinicamente está recuperado, mas ainda sente dores no local. E eu tô muito curioso para saber como que o Crespo vai montar esse time com o Lucas. Se ele vai deixar o Oscar no banco e deixar o Lucas no meio. Se ele vai tirar o André Silva e colocar o Lucas na frente junto com o Luciano. Se ele vai tirar o Luciano e colocar o Lucas no lugar do Luciano. Eu não acho que ele deva tirar o Luciano de atacante e trazer para a função do Oscar e colocar o Lucas lá. Eu acho que você perde muito a melhor versão do Luciano. Mas eu tô curioso. Infelizmente, a minha curiosidade vai durar por mais algumas semanas até o Lucas Moura estar totalmente recuperado. Quem sabe para o jogo contra o Fluminense, que se eu não me engano é no Morumbi.
no Morumbi, que terá o clássico de amanhã. São Paulo, que ao meu ver, eu disse isso no vídeo de mais cedo, demonstra ou começa a demonstrar bons sinais de um time minimamente organizado. Ainda temos problemas, as alas do São Paulo são alas problemáticas no quesito ofensividade, sim, porque o Enzo Dias, apesar dele ter muita força para chegar no fundo, ele não é lá um lateral extremamente técnico, mas pode vir a melhorar nesse fundamento. E o Cedric não é um lateral que chega no fundo o tempo todo, um ala que chega no fundo o tempo todo. Mas eu notei que o Crespo tá fazendo o Cedric ser mais um organizador, um lateral construtor do que propriamente um ala que chega no fundo o tempo todo. O São Paulo, que ainda está atrás de um lateral direito, de um ala direito, ainda quer esse jogador para equilibrar o seu elenco. O Wendel, por enquanto, o Crespo não deve utilizar ele, mas não se surpreenda se o Wendel começar a ganhar minutos após o São Paulo estar minimamente aí, vamos dizer assim, estável. O São Paulo que ainda precisa de, acho que 3 vitórias para o São Paulo seria fundamental. Vitória de hoje, vitória contra o Juventude, uma vitória contra o Fluminense seria fundamental para o São Paulo escapar um pouco daquela zona complicada ali. Mas, ainda falando sobre o time para mim demonstra sinais de algo que pode vir a ser algo interessante. Eu comentei isso mais cedo. Se você prestar atenção, o gol que o Luciano perdeu debaixo da trave e o gol do André Silva, todos tiveram o mesmo início da jogada. Uma infiltração, a bola com, se eu não me engano, com o Enzo Dias, uma infiltração a primeira vez do Oscar e a segunda vez do Marcos Antônio, a mesma jogada, a mesma infiltração no mesmo setor. Isso é jogada de trabalho. Isso é padrão de jogo ofensivo. Outras 2 vezes que aconteceu pelo lado direito, que já é uma bola longa, no gol do André Silva, o primeiro gol do André Silva, a bola que sai do Cedric nas costas da defesa adversária para infiltração, seja do Alisson, seja do Luciano, seja do Marcos Antônio. São uma jogada de cada lado, mas são começos de um trabalho, é um começo de padrão que eu e você, torcedor São Paulino, a gente pode observar, a gente pode começar a entender, falar, pô, o São Paulo tem essa jogadinha do lado de cá, pô, o São Paulo tem essa jogadinha do lado de cá. Por dentro, o Marcos Antônio ajuda na criação. O Oscar, que para mim ainda tá devendo, mas ajuda muito na saída de bola do São Paulo. E o André Silva, que, olhem o que eu vou falar para vocês. O André Silva tem 13 gols na temporada. Ele é um dos artilheiros do ano no futebol brasileiro. Junto com o Caio Jorge e o Arrascaeta ou o Yuri Alberto. Caio Jorge e Yuri Alberto e André Silva. Os 3 estão empatados na artilharia do Brasil. Os atacantes que mais fizeram um gol do começo do ano até aqui, somando todas as competições. 13 gols. Ele é brilhante? Não é. Ele, para mim, ele precisa muito mais do time do que o Caleri. Por exemplo, o Caleri, do jeito que a bola vem, ele vai brigar e vai dar um jeito de ganhar essa bola. Ou da bola sobrar pro time do São Paulo. O André Silva, ele não consegue fazer isso. O André Silva é um cara que precisa dessa bola trabalhada, que precisa que essa bola chegue para ele com qualidade, que precisa que essa bola chegue para ele trabalhada, com condições de ele finalizar, de ele criar algo. O André Silva não vai trombar com o zagueiro e ganhar a bola. Não vai, não é a dele. Agora, se essa bola chegar minimamente com condições, no jogo contra o Red Bull, a bola chegou 3 vezes e ele marcou 2. Se bem que aquele perdeu foi inacreditável. Mas é isso, o André Silva, ele precisa muito mais do time do São Paulo do que o Caleri. Mas, se o Crespo der organização, fizer esse time minimamente jogar de forma que essa bola chegue pro André Silva, minimamente em condições, eu acho que ele tem condições de fazer gols, de dar tranquilidade e de suprir a falta do Caleri. Mas o grande problema é
jogos que isso não vai acontecer. Jogos brigados, jogos de imposição física, o André Silva vai sofrer nesses jogos. Jogos que vai ter embate o tempo todo. Por exemplo, São Paulo e Botafogo na Libertadores. Cara, foi um jogo de embate, de briga, com o Caleri trombando com o Bastos, trombando com todo mundo pra ganhar a bola. Se o André Silva tá naquele jogo, o André Silva ia ser simplesmente engolido. Agora, em jogos que o São Paulo vai conseguir criar minimamente, o André Silva dá até mais oportunidades, porque ele se movimenta mais, ele ajuda na criação. Vamos ver como é que vai ser esse jogo amanhã. Deixa a sua opinião, o seu palpite também. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.